Shalom, queridos! Essa semana nós estamos estudando a Parashá, a porção da Torá de Vayakhel. Vayakhel significa e reuniu, uma referência do texto da Torá de Shemot, capítulo 35, versículo 1, onde diz para nós a Torá que Moshe, ao descer do Monte Sinai, ele vai fazer uma reunião com o povo judeu, com o povo de Israel. A nossa Parashá, ela contempla de Êxodo, capítulo 35, verso 1, até o capítulo 38, verso de número 20. Então será com base nessa porção que eu quero tratar, que eu quero trazer hoje aqui para os queridos, o seguinte tema: o arrependimento nos aproxima de Deus. É sobre isso que eu estarei tratando nesse shiur, nessa aula. E nessa parte introdutória, eu gostaria de dizer que existem duas coisas importantes que nós precisamos aprender. Primeiro, que o pecado, ele nos afasta de Deus. Sem sombra de dúvida. A partir do momento que nós afastamos da vontade de Hashem, a partir do momento que nós afastamos da vontade do Eterno, não obedecendo as mitzvot, não obedecendo os mandamentos pertinentes a Ben Noach, nós nos afastamos do Criador, nós nos afastamos de Deus. E a segunda verdade é que o arrependimento, o retorno para Deus, a verdadeira techuvá, ela nos aproxima de Deus. Então eu quero defender essa ideia, eu quero defender esse tema, trazendo aqui algumas fontes judaicas para juntos refletirmos e trazermos algumas lições para as nossas vidas. Queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos que Hashem sempre vai dar oportunidade para o homem se arrepender. Sem sombra de dúvida, as misericórdias de Hashem, as misericórdias do Eterno são grandes para com a humanidade. E nós podemos ver isso nas Escrituras, logo ali no início do livro de Bereshit, no início do livro de Gênesis, quando estudamos, por exemplo, a Parashá de Vairá, quando Hashem apareceu para Abraão, e nós aprendemos nessa Parashá de Vairá que Hashem ele vai aplicar o juízo ali em Sodoma, em Gomorra. Mas algo interessante na Parashá de Vairá é que Hashem ele vai dar chance, ele vai dar oportunidade para Sodoma se arrepender. E nós percebemos isso quando os anjos estão caminhando para Sodoma e Gomorra. Então fala para nós a introdução do Rumash na página 79. Quando perceberam que Abraão estava defendendo a causa das cidades da planície, os anjos começaram a andar mais devagar, a fim de dar-lhe mais tempo para apresentar seus argumentos. Então nós aprendemos que pela Parashá de Vairá, que os anjos que iriam aplicar o juízo lá em Sodoma e Gomorra, eles começaram a andar mais devagar. E os comentaristas dizem que Hashem estava dando oportunidade, tempo para que o povo se arrependesse de seus pecados. Nós aprendemos também, ali no livro de Bereshit, que Hashem ele pede para Noah construir a arca. E nós sabemos pelos Midrashim que Hashem, que o Eterno, pediu para Noé construir a arca sozinho. Então surge a pergunta: por que Deus ele pediu para Noé, construir a arca sozinho? E a resposta que nós temos pelos estudos é que Deus estava dando tempo para a humanidade se arrepender dos seus maus caminhos. Então, com toda essa base, com essas fontes, nós aprendemos que Deus, sim, ele é misericordioso, que Deus, sim, sempre dará tempo e oportunidades para que o homem se arrependa do seu mau caminho. Então, com base nessa Parashá, hoje
eu quero falar sobre esse tema. O arrependimento nos aproxima de Deus. Como começa a nossa paraxá? Livro de Êxodo, capítulo 35, verso 1. Moshe reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e lhes disse: estas são as palavras que Deus ordenou para fazerem. Agora, após a leitura desse versículo, eu quero trazer aqui a interpretação do mesmo. Muito bem, no versículo 1 que nós acabamos de ler, nós encontramos a expressão Vayakhel, que significa reunir, que significa congregar. O próprio versículo fala para nós que Moshe, ele reuniu o povo. Então, estudando a Torá aqui, queridos, nós aprendemos que de fato está acontecendo uma reunião. E lembrando que neste exato momento, Moshe, ele está descendo do Monte Sinai e ele vai reunir, ele vai congregar o povo de Israel e Moshe vai entregar alguns recados para o povo de Israel. Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, fala para nós: essa reunião foi no dia seguinte do Yom Kippur, quando Moshe desceu do monte pela terceira vez, no dia 11 de Tishri, no ano de 2449, contando a partir da criação. Então vem a Torá e fala para nós que justamente no dia 11 de Tishri, do ano 2449, depois da criação do mundo, Moshe, ele vai fazer uma reunião com o povo judeu. Então esse é o contexto, essa é a explicação do versículo de número 1, Êxodo capítulo 35, verso 1. Uma reunião está acontecendo entre Moshe e o povo judeu. E Moshe, ele vai falar para o povo judeu alguns recados de Deus. Mas algo curioso que me chama a atenção aqui, no início da nossa paraxá, é porque Moshe, ele precisou reunir o povo judeu. Não era simplesmente o povo ir de livre e espontânea vontade? Então surge uma pergunta: por que Moshe, ele precisou reunir o povo? Então o rabino Rai Ben Atar, no seu comentário na paraxá, na página 739, o Rai Ben Atar explica para nós: o povo ficou com medo de se aproximar de Moshe, por isso ele teve que reunir o povo. Então o Rai Ben Atar, para defender essa explicação, ele vai usar Êxodo 34:30, que diz: e viram Arão e todos os filhos de Israel a Moshe, e eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram a aproximar-se dele. Êxodo capítulo 34, verso 30. Então, uma reunião está acontecendo, mas nós aprendemos aqui pela paraxá que Moshe precisou reunir o povo de Israel. Então, por que Moshe precisou reunir o povo? Nas palavras do Rai Ben Atar, o povo ficou com medo de se aproximar de Moisés quando ele desceu do monte. Segundo o Rai Ben Atar, o rosto de Moshe resplandecia, brilhava, e o povo ficou com medo de se aproximar de Moshe. Então Rai Ben Atar vem e fala que, de acordo com Shemote 34:30, o povo precisou ser chamado por Moshe para participar dessa reunião. Muito bem, aqui nós falamos algumas explicações do versículo de número 1. Uma reunião está acontecendo, Moshe reúne o povo para entregar o recado de Hashem para eles, e agora a reunião já está em andamento. E qual foi o recado de Moshe para Benei Israel? Moshe, primeiro,
ele vai relatar que Hashem já perdoou o pecado do bezerro de ouro. Então Moshe, ele reúne ali o povo judeu, após ter descido do Monte Sinai, e diz para eles: olha, Hashem, o Eterno, perdoou vocês do pecado do bezerro de ouro. E aí Moshe, além de entregar esse recado para Bnei Israel, que Hashem perdoou o pecado deles, Moshe vai dizer, para provar que isso é verdade, Moshe diz para o povo judeu: Hashem está permitindo vocês construírem o Mishkan, o tabernáculo, para que a presença dele volte a habitar no meio de vocês. Então, nessa reunião que estava acontecendo aos pés do Monte Sinai, Moshe, ele é muito objetivo. Ele diz para Bnei Israel: Hashem, o Eterno, perdoou vocês do pecado de idolatria. Hashem perdoou vocês do pecado do bezerro de ouro. E como prova, ele está dando para vocês a oportunidade de construir o Mishkan. O Mishkan iria ser o local que Deus iria habitar entre o povo judeu. Está escrito no livro de Shemote, capítulo 25, verso 8: E me farão um santuário, e morarei entre eles. Então esse foi o recado objetivo de Moshe. Deus perdoou o povo judeu, e como prova disso, ele agora está perdoando o povo judeu, falando para o povo judeu construir o Mishkan, e Hashem iria habitar no meio deles. Muito bem, qual que é a lição, queridos, que nós estamos aprendendo aqui? É que o arrependimento, de fato, ele nos aproxima de Deus, que é o tema que nós estamos tratando aqui. Moshe vai a Deus, pede perdão pelo povo, Hashem perdoa o povo de Israel, e a prova que nós temos é que Hashem, além de liberar o perdão, pede para o povo de Israel construir o Mishkan. E me farão um santuário e morarei entre eles. Isso mostra que Deus quer ficar perto do povo de Israel. Essa é a grande verdade que nós estamos aprendendo aqui. E a lição mais específica para nós é esta: o arrependimento nos aproxima de Deus. Esta é a ideia e é a lição que a Parashá está nos ensinando. Vaikreu, e reuniu, Moshe reúne o povo, diz para eles: Hashem perdoou vocês, construa o Mishkan, construa o tabernáculo, porque eu morarei entre eles. Ora, perdão, misericórdia, Mishkan construído, presença de Deus entre eles. O arrependimento nos aproxima de Hashem. Queridos, se o nosso propósito, como nós estamos percebendo, é ficar mais próximo de Deus, nós temos os desafios, sem sombra de dúvida. Se a nossa missão, o nosso propósito é ficar próximo de Hashem, como vencer um sistema que nos leva a transgredir, que nos leva a nos afastarmos de Hashem? Então, como vencer um sistema chamado Egito? Muitas vezes, nós queremos ser o senhor das nossas vontades. Muitas vezes, nós queremos dar umas voltinhas e falamos para Hashem: deixa comigo, eu estou no controle da minha vida, eu sei o que eu faço. E muitas vezes, já estamos longe das mitzvot, já abandonamos as 7 leis de Noah, já começamos a perder o nosso propósito. Mas nós, muitas vezes falamos: Hashem, eu sei o caminho, eu sou o Senhor do meu caminho. E essa frase é muito perigosa, porque está escrito em Mishlei, Provérbios 14:12, há caminhos que para o homem são caminhos que parecem direito, mas são caminhos de morte. Provérbios 14:12. Ah, Hashem, mas eu quero seguir as minhas vontades, eu quero seguir o que o meu coração está mandando,
Jeremias 17:8. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O recado que eu quero trazer aqui, queridos, é que nós devemos tomarmos cuidado com um sistema que se chama Egito. Muitas vezes queremos ser o senhor do nosso caminho, mas há caminhos que parecem perfeitos, mas são caminhos com consequências de morte. Muitas vezes nós queremos seguir a nossa vontade, o nosso coração, mas esquecemos que muitas vezes o nosso coração é enganoso e o nosso coração quer fazer a vontade seculares e não a vontade divina. Então devemos tomar cuidado, queridos, para não errarmos o nosso propósito. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Nós somos orientados pelos nossos líderes que devemos andar em santidade, que devemos ficar próximo de Hashem, guardando os seus mandamentos. O nosso rabino Yaakov Gerenstad, ele fala para nós no livro Guia Ben Noach, na página 64, que um Ben Noach, ele deve ter um refinamento espiritual. Ele deve andar em santidade. Ele deve guardar as 7 leis de Noah com muita reverência. Então a orientação dos nossos líderes é que nós não podemos viver uma vida espiritual relaxada. Devemos sim aplicar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração na vontade de Deus. Essa é a instrução que nós recebemos. Essa semana eu estou lendo um capítulo do livro chamado O Código Divino, e justamente esse capítulo ele fala das responsabilidades e dos castigos para um Ben Noach. E o autor do livro ele fala para nós que nós devemos sempre perguntar: tal comportamento, tais atitudes, tais ações, é da vontade de Hashem? É da vontade de Deus? É certo agir da maneira A, B ou C? Então sempre devemos perguntar se tal comportamento agrada ou não a Hashem. Com isso eu quero dizer que a orientação que nós estamos recebendo é que sim, a vida com Hashem, o cumprimento das 7 leis Ben Noach é coisa séria. Nós não podemos brincar, nós devemos ter de fato um compromisso sério com Deus. Muitas vezes nós nem percebemos, mas o nosso eu muitas vezes, vimos aqui nessa paraxá, já está envolvido com vários bezerros de ouro. Quais são os bezerros de ouro que está afastando você de Deus? Quais são os bezerros de ouro que está fazendo você desobedecer a Torá, as 7 leis de Noah? Então a grande lição para nós aqui, que para nós vencermos o sistema chamado Egito, é que nós devemos tomar cuidado, devemos refinar a nossa santidade, como falou o Rav Yaakov, devemos seguir a orientação rabínica com fundamentação judaica, para nós não errarmos o alvo e sermos tomados por um sistema chamado Egito, que vai nos levar muitas vezes a praticar a idolatria adorando os bezerros de ouro. Então todo cuidado é pouco, queridos. O Rebbe de Lubavitch, ele fala para nós na Gota de Sabedoria que nós devemos tomar cuidado com o Egito. Então fala para nós o Rebbe de Lubavitch: a escravidão bíblica do Egito representa a servidão a seu próprio eu. Todo dia, cada momento, deve ser um êxodo do eu. Se você não estiver saindo do Egito, diz o Rebbe, já estará lá de volta. Então o que o Rebbe está falando para nós aqui? Que nós devemos sair do Egito. Nós devemos quebrar, devemos cortar todas aquelas coisas que nos afastam de Deus e que nos aproxima
do bezerro de ouro. Devemos cortar essas coisas da nossa vida. Essa é a ideia. Então, como que nós vencemos um sistema chamado Egito? Na palavra do Rav Yaakov, devemos andar em santidade, ter um refinamento. Nós aprendemos que o Rebbe está falando para nós, se você não estiver saindo do Egito, já tão logo estará lá de volta. Então tem que sair do Egito, tem que cortar o Egito. E isso mostra para nós a responsabilidade, a seriedade para com os mandamentos de Deus. Nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para trazer luz para esse mundo. O propósito da criação, o propósito de nós estarmos aqui nesse mundo é fazermos desse mundo a morada de Hashem, a morada de Deus. Então não estamos aqui para brincar com a nossa vida. Estamos aqui sim para trazermos a luz de Hashem. Um bom conselho é nunca agir com base nas emoções. Um bom conselho é nunca agir na pressa. Esses dias atrás, estava ali na empresa e um pouco com pressa, peguei ali um copo de leite e taquei ali o açúcar dentro do copo de leite na pressa. E eu pensava que era o açúcar. Na hora que eu tomei o copo de leite, acabei salgando o leite. Então, muitas vezes na pressa, nós estamos salgando a nossa vida espiritual e não adoçando a nossa vida espiritual com as mitzvot, com a Torá. Santidade, queridos, exige ação. Essa é a grande verdade. Hashem fala para nós a Parashá que perdoou o Bnei Israel do pecado do bezerro de ouro. Mas eles deveriam demonstrar ações de arrependimento, construindo o Mexicã, fazendo a Tzedakah para trazer a presença de Deus no meio deles. E nós também devemos ter esse comportamento, fazer a Teshuvá, nos arrependermos e termos ações, comportamentos que mostram para Deus o verdadeiro arrependimento. Por quê? O arrependimento nos aproxima de Deus. Então, o que eu quero dizer até agora? Que Deus, Ele perdoou o povo judeu. Deus pediu para o povo judeu construir o Mexicã, porque Deus iria morar no meio deles. O nosso propósito é ficar perto de Deus. Porém, temos os desafios. Nós temos aí um sistema chamado Egito. E como vence o sistema? Como vence o Egito? Ponto 1. Andando em santidade. Cortando, arrancando da sua vida aquilo que não presta. Aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que vai contra o que Deus decretou na sua palavra. Aquilo que Deus orientou para nós, Bnei Noach, que nós devemos cumprir as 7 leis de Noach. Não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticarmos atos de justiças e bondade, não maltratarmos os animais. Quando nós praticamos esses mandamentos, nós estamos próximos de Hashem. Nós estamos agradando a Hashem. Então, de fato, para vencer o Egito, o sistema, nós precisamos estarmos vigilantes. Devemos estar com a nossa vida refinada na santidade, de acordo com o nosso rabino, que escreveu no livro Guia Bnei Noach, na página 64. Devemos ter esse cuidado, essa vigilância. Segundo, para vencermos o sistema chamado Egito, você deve começar o seu dia com o pé direito, isto é, pedindo a proteção de Deus. Nós aprendemos no nosso Sidur Bnei Noach, aliás, no nosso Sidur Bnei Noach, todos os dias de manhã, nós fazemos uma oração, nós fazemos uma prece, pedindo a Hashem
que nos proteja de todo mal. Quero ler contigo, então, página 15 do Sidur Ben-Noach. Veja o que nós conversamos com Deus nessa prece. E seja feita a tua vontade, Hashem nosso Deus e Deus de nossos pais, nos acostumarmos a estudar a tua Torá e fazer-nos apegar aos teus mandamentos. Não nos leve ao pecado, nem à transgressão ou à iniquidade, nem à tentação ou ao desprezo, que a má inclinação não tenha domínio sobre nós. Afasta-nos de uma pessoa má, de uma má companhia, e faz com que nos apeguemos à boa inclinação e às boas ações, e força nossa inclinação ser subserviente a Ti. Concede-nos hoje, todo dia de graça, benevolência e misericórdia em Teus olhos e nos olhos de todos que nos contemplam, e concede abundante benevolência sobre nós. Bendita és Tu, Adonai, que concede abundante benevolência sobre o seu povo Israel. Então, o que nós aprendemos aqui? Que nós devemos começarmos o nosso dia pedindo a proteção de Deus. Somente assim nós venceremos o sistema chamado Egito e permaneceremos perto de Hashem no nosso dia a dia. Então, Baruch Hashem, reflita: arrependimento nos aproxima de Deus. Benei Israel praticou o pecado do bezerro de ouro, Deus perdoou o pecado deles, Hashem deu a oportunidade para eles construírem o Mishkan, o tabernáculo, Deus iria habitar entre eles. Isto mostra para nós que o arrependimento aproxima Deus da humanidade. O verdadeiro arrependimento, a verdadeira techuvá, nos aproxima de Hashem. Temos os desafios, um sistema chamado Egito, que dia após dia tenta nos levar para uma distância, um distanciamento da presença de Deus. E nós devemos andar em santidade, fazer os cortes, renunciar coisas que não agradam a Deus da nossa vida. Somente assim vamos vencer o sistema. Para vencer o sistema, acabamos de aprender, precisamos começar o dia em forte conexão com Hashem, pedindo para Ele a proteção sobre as nossas vidas para que possamos ter sucesso no nosso dia a dia. Baruch Hashem, fica a reflexão na Parashá de Vayakréu. Baruch Hashem e Shavuot Tov, uma boa semana a todos.